Bem, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos é uma instituição da PUC e da Arquidiocese de Belo Horizonte e desenvolve um conjunto de ações com a clara orientação de fomentar, ampliar e fortalecer ações sociais transformadoras. Dentre as principais ações do Núcleo estão a pesquisa de mapeamento de grupos e práticas de fé e política, o projeto Com Fé na Política, o projeto Eleições, a participação no debate sobre a reforma política e o envolvimento em ações como a coleta de assinatura para o projeto Ficha Limpa. Além desses projetos e ações, o NESP desenvolve desde 2009 o projeto de acompanhamento do Legislativo, no âmbito do qual acontece este seminário de monitoramento dos poderes públicos. O projeto de acompanhamento legislativo sempre se pautou por uma discussão sobre os modos de consolidação e aprofundamento da democracia, preocupado que sempre esteve com a política institucional e com a participação social. Nossa preocupação sempre foi discutir o modo como os grupos e coletivos diversos ou os cidadãos individualmente devem e podem se apropriar de ferramentas que estão concentradas ainda hoje nas mãos das instituições políticas. Com esse intuito, desenvolveu-se em parceria com a Associação Democracia Ativa, que quem estava ontem conheceu aqui a experiência, e a partir da constituição de grupo de acompanhamento do Legislativo no NESP, uma metodologia de acompanhamento presencial do Legislativo Estadual de Minas Gerais. Ao longo desse trabalho, nós fomos percebendo, e principalmente por demanda dos grupos com os quais atuamos, em especial são os grupos de fé e política da Arquidiocese de Belo Horizonte, que o acompanhamento presencial traz inúmeras limitações, conforme também eu sei que ontem o Samuel tratou aqui. E este ano, de 2011, nós iniciamos o desenvolvimento de metodologia de acompanhamento não presencial. Quando nós iniciamos o projeto, nós começamos a discutir a respeito da necessidade de se pensar no monitoramento dos poderes públicos de um modo geral e não exclusivamente do legislativo. E também, desde aquela época, nós começamos a discutir sobre a necessidade de a sociedade conhecer melhor o modo de funcionamento do Poder Judiciário. Temos, por isso, uma satisfação muito grande de hoje poder realizar este seminário com este assunto em pauta. Eu quis destacar isso hoje porque este assunto, nós sempre tivemos muita vontade de poder começar a trabalhar com ele. E hoje é este início. Lógico que é o início que não é o início, porque senão a gente não tinha chegado a fazer o seminário, né? Mas nós estamos fazendo articulações para poder organizar, vamos dizer assim, ações nessa direção. E para isso nós contamos inclusive com estímulo, com a provocação da professora Wilba, que hoje vai estar aqui coordenando a mesa, até por conta das provocações que já fez para nós nos seminários que já participou conosco. Bom, antes de a gente iniciar, eu já gostaria de agradecer a presença de vocês todos, principalmente dos que estão aqui desde segunda, mas também dos que estão aqui apenas hoje, né? Agradecer aos professores que gentilmente aceitaram o nosso convite para estar aqui, né? Hoje estão o professor José Luiz e a professora Wilba, estiveram aqui o professor Robson, a professora Adriana, né? Enfim, professores aqui da casa que contribuem muito com o NESP, particularmente com esse projeto. Agradecer às estagiárias do projeto que estão aqui conosco, a Flávia que hoje não pode estar, mas que esteve aqui ontem, né? E, embora ele não esteja aqui, mas eu gostaria de registrar um agradecimento muito especial ao Jamir, que é o secretário do NESP, que quebrou muito galho, resolveu muito problema e que nos ajudou demais na organização desse seminário. Bom, feitas essas considerações iniciais, eu passo agora a palavra para a professora Wilba, que vai conduzir os trabalhos e compor a mesa dos trabalhos. Muito obrigada a vocês, tenhamos uma boa noite. Inicialmente, quer fazer um registro, um agradecimento, e um registro ao mesmo tempo à professora Raquel, que também tem conduzido aí essa vertente, que é uma vertente dialógica, participativa do NESP, que vem realizando um trabalho realmente excelente de ponta, na discussão de algo que a sociedade precisa muito, que é reafirmar a noção de fiscalização e controle
em um Estado, né, que se diz Estado Democrático de Direito. Então, professora Raquel, mais uma vez, muito obrigada, né, pelo convite. Eu creio que é efetivamente, né, um seminário que envolve aí as questões que a universidade se propõe em relação à pesquisa, em relação ao ensino e também, principalmente, em relação à extensão. Eu acho que o papel da universidade se viabiliza não só no ensino, que é, na verdade, o seu fundamento primeiro, mas principalmente por intermédio da pesquisa que possa fazer intervenções sociais. Então, nesse sentido, o papel do NESP, né, na coordenação do professor Robson é importantíssimo e principalmente, né, nesse papel que tem sido um papel tão importante da professora Raquel, como coordenadora, inclusive, do projeto de acompanhamento do Legislativo. Então, professora, muito obrigada, né? E nós vamos já dar início, né, a essa temática de hoje, que é uma temática importantíssima, né, para se viabilizar a democracia em um Estado pluralista. Então, nós vamos trabalhar hoje com a temática, né, nova, inusitada de alguma forma, né, perante a visão que nós temos histórica, né, da formação dos poderes públicos, que é o monitoramento do Poder Judiciário. É uma questão central, né, para a consolidação da ideia, né, de poderes que são recíprocos, independentes e harmônicos entre si. Então, é uma ideia cunhada, né, há muito tempo, já no século XVIII, mas que tem que ser revisitada e tem que ser relida para que possa adaptar-se às sociedades, que são as sociedades pluralistas do mundo atual. Então, eu gostaria de convidar nesse momento os dois participantes dessa mesa, que eu tenho uma honra, né, de estar presidindo. Inicialmente, eu gostaria de convidar o senhor Ricardo Almeida Santos. Então, por favor, para compor a mesa. E o professor, meu colega, professor José Luiz Quadros de Magalhães. Nós teremos, né, como dito aqui, uma análise do monitoramento do Poder Judiciário e, para tanto, nós vamos abrir os trabalhos com uma fala, né, com um relato, com análise, um estudo de Ricardo Almeida Santos. Ele é sociólogo, radialista, pós-graduando em gestão cultural, mestrando em cultura e sociedade, secretário executivo da Caritas Brasileira, Regional Maranhão, coordenador do Tribunal Popular do Judiciário, Observatório da Justiça e da Cidadania. Então, é com muita honra que passo agora a palavra ao senhor Ricardo para que possa aí proferir as suas palavras. Boa noite a todos e a todas. Primeiro dizer que é uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui na PUC Minas, falando dessa experiência que foi construída lá no Maranhão a muitas mãos, né? Ela não é fruto de uma cabeça iluminada, não. Ela é fruto de uma caminhada conjunta dos movimentos sociais, né? Na tentativa de efetivar direitos humanos, na tentativa de fazer controle de políticas públicas, e nos conduziu, todas essas experiências, todos esses anos de tentativa de fazer controle social, nos conduziu a fazer um enfrentamento, algo que não se tinha feito em todo o Brasil, acredito, não conheço outra experiência nesse sentido, dos movimentos sociais questionarem, incidirem sobre o poder judiciário, né? Todo mundo sabe que existe ainda, prevalece no Brasil inteiro, uma cultura de distanciamento, de elevação muito grande do poder judiciário, né? Lá no Maranhão tem até um ditado que diz mais ou menos assim, que os juízes pensam que são Deus e os desembargadores têm certeza. E a partir dessa cultura de distanciamento, de soberba, é que de fato a sociedade tomou para si o desafio de começar a tentar fazer algum nível de incidência, de controle sobre o Poder Judiciário. A gente sabia que era algo novo,
algo desafiador, algo muito arriscado também do ponto de vista dos riscos que se corriam enquanto cidadão, enquanto movimento social, mas nós assumimos a tarefa de realizar esse processo, né? Eu vou ficar em pé, que fica mais fácil para apresentar e depois trazer alguns dados que esse processo todo nos ofereceu. Tribunal Popular do Judiciário. Nosso slogan era por justiça de verdade. Daí deixa subentendido que a justiça que a gente tinha no Maranhão não estava correspondendo à efetividade dos direitos humanos e à garantia, né, das prerrogativas legais, pelo menos, né? A gente diz lá também no Maranhão que o judiciário maranhense faz o direito alternativas avessas, que ele não cumpre, não se baseia na lei, né? Então eles conseguem, inclusive, burlar aquilo que pelo menos, né, seria o básico, o elementar, que é seguir as leis, né? Então nós iniciamos essa tarefa no mês de junho de 2009. Então, na verdade, a Caritas foi a entidade que propôs esse processo, né? Ela participa de uma rede chamada Rede de Intervenção em Políticas Públicas, e de 99 até 2006 a gente vem tentando, até 2009, 10 anos de experiência de fazer controle social de políticas públicas, e a gente barrava quase sempre na ineficiência do Judiciário e do Ministério Público. Quando eu falo Judiciário, a gente, no esforço aí de vontade de vocês, entendam também as instituições jurisdicionais, né? Sobretudo o Ministério Público e o Poder Judiciário, que são ainda os mais distanciados, que a Defensoria Pública tem um diálogo mais próximo, mais, né, até pela própria função. Então o período foi de 22 de junho a 1º de dezembro de 2009. Então a gente vai ver como é que essa experiência ela foi sendo definida. Então nós definimos assim o Tribunal Popular do Judiciário. É uma iniciativa construída por um conjunto de organizações, redes e articulações da sociedade civil, em vista da mobilização popular para uma reflexão profunda sobre o papel e a atuação do Poder Judiciário maranhense. A gente queria, de fato, parar para refletir popularmente a atuação e o papel do Poder Judiciário. E aí é um processo de mobilização e de formação permanente, uma coisa alimentando a outra. Então, quais eram os antecedentes? O que é que a gente tinha que motivou isso? É mais ou menos aquilo que eu vinha falando. Foi fruto de um processo avaliativo das ações da Caritas e da RIP ao final de 2008. Né? Nós verificamos que todas as tentativas de lutar por reforma agrária barra no Poder Judiciário. A tentativa de garantir direitos de criança e adolescente barra na ineficiência, na cegueira, na inércia do Poder Judiciário. A tentativa de fazer combate à improbidade administrativa barra nos embargos de gaveta, na conivência, né, com as prefeituras, com o governo do Estado, na tentativa de fazer o controle do combate à corrupção eleitoral, barra na aliança estratégica, no papel que o Judiciário maranhense cumpre na garantia da continuidade da oligarquia Sarney frente ao poderio do Maranhão. Então, para onde a gente se tentava caminhar para fazer direito, havia uma barreira muito grande. Se chamava ou Ministério Público, em menor escala, é verdade, e Poder Judiciário, impedindo que se avançasse nas lutas sociais. Então, havia uma histórica situação de negação e violação dos direitos humanos no Estado, sem que as instituições que compõem a estrutura do Poder Judiciário assumissem efetivamente suas responsabilidades constitucionais. Né? É complicado fazer enfrentamento contando com o Poder Judiciário de que ele vai, de fato, garantir efetivar direitos. Depois, ao final, tem um quadro que a gente sistematizou desse conjunto todo, que a gente pode compreender o que é que a gente está falando com maior clareza. Os antecedentes ainda, como é que aquela última expressão que a gente leu agora há pouco se materializa? Essa histórica situação de negação e violação. Não combate a improbidade administrativa, o judiciário, atrelado familiarmente, estruturalmente ao poder oligarca, tanto em âmbito estadual como das oligarquias municipais, juízes e promotores envolvidos com um dos lados nas eleições municipais, sempre em grande quantidade,
gerando clima de insatisfação, revolta e rebeliões populares em vários municípios. Na eleição de 2008, a gente teve mais de 15 casos de rebeliões populares em municípios do Maranhão, queimando fórum, Câmara de Vereadores, comarca, delegacias, por conta de que a comunidade não tinha quem recorrer. Recorria ao juiz, o juiz estava atrelado ao candidato do poder. Então, perdendo essa referência de busca pela justiça, acabou criando situações muito graves de insubordinação popular, né? Juízes acusados de pedofilia, né? Eram situações recorrentes em vários municípios do Maranhão. Juízes e promotores TQQ. Vocês sabem o que é isso? Não? Juízes e promotores TQQ é uma categoria que a gente desenvolveu no Maranhão. São juízes e promotores que só trabalham terça, quarta e quinta. Eles chegam na comarca na terça-feira à tarde, despacha, quando muito, na quarta, quando dá quinta-feira, depois de meio-dia, eles estão voltando. É que eles trabalham muito na capital, tem faculdades para dar aula, então eles vão na comarca na terça e na quarta e na quinta, até meio-dia. Depois voltam para a capital para poder desenvolver seu trabalho nas faculdades e universidades onde eles dão aula, né? Então, isso impede que a prestação jurisdicional seja realizada em quantidade e em qualidade para efetivar direitos, para fazer justiça, para atender as demandas das mais simples às mais complexas dos municípios. Juízes contrários à reforma agrária. É muito grande a quantidade de liminares, de despejo de famílias, de comunidades inteiras, inclusive por juízes incompetentes para tal. Nós, no município próximo à Imperatriz, na época da caravana do Tribunal Popular do Judiciário daquela região, nós encontramos 52 famílias que haviam, por exemplo, sido despejadas de uma área da União por uma juíza estadual. Eles já estavam na terra há mais de 10 anos, já cadastrados junto ao INCRA. Mesmo assim, a juíza estadual, para atender o interesse do empresário da área do eucalipto, da celulose, despejou 52 famílias. Quando ela despeja 52 famílias, significa dizer que idosos, crianças, adolescentes, mulheres, trabalhadores rurais, que as crianças vão deixar de ir para a escola, portanto, deixam de ter acesso a diversos outros direitos, né? Então, é um quadro que, de fato, postura de distanciamento da realidade e de inquestionabilidade do Poder Judiciário. Eles não se submetem, não participam de debates como esse, não estão dispostos a fazer qualquer tipo de reflexão sobre a mínima possibilidade da sociedade civil exercer algum tipo de controle sobre eles. É uma cultura mesmo que até juízes que têm caminhado nos movimentos sociais, grande parte deles, quando entram para a estrutura do Poder Judiciário, acaba sendo incorporado por essa mesma aura de elevação, de distanciamento. As motivações para realizar esse processo, né? Sonho de realização do efetivo controle social das políticas públicas, que é uma das coisas que motiva muita gente. A gente acha que o jeito que nós inventamos atualmente de garantir direitos é através das políticas sociais efetivadas: educação, saúde, moradia, segurança, né, lazer, trabalho. Então, essa luta toda para efetivar políticas públicas barra nessa incapacidade do Ministério Público e do Poder Judiciário de cumprir seu papel. Desejo de ver a justiça e os direitos humanos efetivados na vida das pessoas, sociedade mobilizada para o controle social sobre as instituições jurisdicionais, né? Necessidade de fazer a denúncia amplamente junto às instituições nacionais e internacionais, desejo de recuperar as grandes mobilizações no Estado. Já há algum tempo que as grandes lutas, as grandes mobilizações tinham dado uma recuada, as entidades começaram a atuar setorialmente, cada um no seu nicho, esquecendo todo da dimensão política das transformações. Acreditamos que a ascensão de Lula ao poder acabou, de algum modo, dando uma esfriada legal nas grandes lutas, nas grandes mobilizações, né? A necessidade de dar visibilidade pública e de tematizar este quadro junto à opinião pública, criando constrangimento ao Poder Judiciário. A gente, de fato, queria, sabendo dos riscos que isso significava, de processos, de perseguições, mas a gente achava importante, né, criar um mecanismo de maior visibilidade, de ganhar a opinião pública, de pautar isso na imprensa
de modo a criar algum nível de constrangimento ao Poder Judiciário maranhense. As inspirações que nós tivemos para fazer essa experiência do Tribunal Popular do Judiciário. No formato dos tribunais populares já existentes, essa experiência de Tribunal Popular já existia, Tribunal da Terra, Tribunal do Meio Ambiente, Tribunal dos Transgênicos. No Brasil inteiro, os movimentos sociais realizaram tribunais populares para debater, para desenvolver reflexão sobre determinados temas. Mas acabaram também reproduzindo o mesmo modelo do tribunal convencional, tribunal, né, do direito romano, aquela coisa toda. E nós não queríamos reproduzir aquele tribunal, né? A gente achava que aquilo era muito formal, aquilo era muito frio, distanciava, inibia as pessoas a falarem, a participarem de igual para igual, né? Então, a gente começou a querer ver filmes, ler livros, para ver de que modo a gente ia encontrar um formato. Aí a gente viu esse filme aí, o filme Minha Terra, que era as caravanas de reconciliação e verdade do pós-apartheid. E esse filme foi a grande inspiração do modelo, da metodologia de como realizar os tribunais populares no Maranhão, né? Eram caravanas que se formavam depois do apartheid para sair de cidade em cidade da África do Sul ouvindo as vítimas do apartheid, né? E a partir dessa, as pessoas falavam, existiam padres, pastores, advogados populares, jornalistas, emissoras de TV, de rádio, e tudo isso, e essas informações escolhidas é que iam de fato fazer com que houvesse um julgamento a partir do confronto das falas dos vitimizados, dos familiares, das testemunhas e dos algozes, né? Então essa experiência foi para nós bastante importante, esse filme. Então alguém que já assistiu esse filme, Minha Terra? Eu aconselho ver, muito interessante. Então a gente tentou fazer o nosso modelo de Tribunal Popular baseado nesse filme, né? A gente não queria que fosse uma reprodução do modelo convencional de tribunal. A gente queria uma coisa que pudesse valorizar a participação, a cultura, a arte, a poesia, as místicas populares, né? A construção dessa experiência. Como objetivo do nosso Tribunal Popular do Judiciário, a gente queria discutir, problematizar e denunciar coletivamente a atuação do Judiciário maranhense, né? Era a oportunidade de levantar todas as coisas que estavam assim, pegando fogo, mas que estavam silenciadas, invisíveis, né? Objetivos específicos: realizar 5 eventos regionais de apuração e julgamento popular do Judiciário maranhense, realizar um grande Tribunal Popular Estadual do Judiciário maranhense, que era a culminância das outras 5 caravanas regionais. Nós dividimos o Maranhão em 5 regiões, e para cada uma região saiu uma caravana assim, de 15, 20 carros. No primeiro dia, depois a gente tem um detalhamento. No primeiro dia a gente circulava vários municípios pequenos, e no segundo dia a gente fazia uma grande plenária num auditório como esse, para sistematizar aquilo que a gente já apurou no primeiro dia, ouvir novas denúncias, né, fazer o debate, a reflexão e tal. E oferecer denúncias aos organismos de controle nacionais e internacionais das responsabilidades do Judiciário maranhense na negação e violação dos direitos humanos. Esse material já está sendo entregue, formalizado no Conselho Nacional, né, e a gente está agora no processo final de editoração do livro, o resultado disso, e de um documentário, de todo aquilo que foi filmado de mais significativo, para a gente também, com esse livro e esse documentário, formalizar a entrega na ONU e na OEA desse levantamento que fizemos sobre a realidade de violações protagonizadas pelas instituições jurisdicionais do Estado do Maranhão. O lançamento estadual foi dia 22 de julho, com mais de 600 pessoas de diferentes regiões do Maranhão, todo mundo pagando sua própria passagem, custeando sua própria alimentação, né? Depois realizamos 5 grandes caravanas. No Baixo Parnaíba, reunindo no Baixo Parnaíba os lençóis e a região do Muni, foi no município de Santa Quitéria, foram 2 dias, dias 10 e 11 de setembro. Depois na Tocantins Sul, que foi em Imperatriz, na Médio Meiarim, que foi no município de Itapecuru, no Alto Puri, Baixada Ocidental, que foi em Santa Inês, e na região central Cocais, em Presidente Dutra, né? Esse último é interessante, porque as 4 atividades aí estavam planejadas. Essa 5ª foi demanda da própria região. Nós não tínhamos recursos para fazer 5 caravanas.
uma região inteira assistindo o que estava acontecendo no Maranhão, reuniu as organizações locais e propuseram para a gente: vocês fazem a caravana e nós custeamos as despesas de gasolina, de local, de hospedagem para quem precisasse. E aí fizemos, ao invés de 4, fizemos 5 caravanas. E a plenária estadual foi em São Luís no dia 1º de dezembro. Então, também nesse processo teve muitas reuniões de preparação, de avaliação da construção do processo, né? Reuniões contínuas de coordenação estadual de todo o processo do Tribunal Popular Judiciário. Então, uma foto, não dá para ver, foi no dia do lançamento. O auditório da OAB estava cheio, um auditório maior do que esse, estava super lotado de pessoas sentadas no chão, nos corredores, né? Essa aí foi a manifestação. Depois do lançamento, a gente foi para a porta do Fórum, né, do Tribunal de Justiça do Maranhão, fazer uma manifestação lá, e eles fecharam as portas e ninguém apareceu para conversar conosco. Os parceiros desse processo, organizações estaduais, como a Associação de Saúde da Periferia, ASP, as redes de cidadania e direitos. Essa rede ela é animada por um juiz que foi aposentado compulsoriamente porque ele luta pelos direitos humanos, porque ele chama os trabalhadores de companheiro, falando agora com a professora Raquel, e o Tribunal de Justiça do Maranhão aposentou ele compulsoriamente. Ele é da minha idade, 42 anos, porque ele chama as pessoas de companheiros. Bastaram até uma resolução proibindo o juiz Jorge Moreno de chamar as pessoas de companheiro. Então, o argumento de que ele fazia proselitismo político, ele foi aposentado compulsoriamente. O caso dele está no Conselho Nacional de Justiça. De lá para cá, ele não descansou mais um dia, a não ser mobilizando a população, fazendo formação para os direitos humanos, denunciando as arbitrariedades do Poder Judiciário maranhense. Eu acho que o caso dele deve ser julgado ainda esse ano no Conselho Nacional de Justiça. Bom, as pastorais sociais, as comunidades eclesiais de base, a CNBB deu um forte apoio, esse juiz de direito aposentado compulsoriamente, organizações locais, o nome dele é Juiz Jorge Moreno. Quem quiser conhecer um pouco, bota no Google, que tem muita notícia na Carta Capital, em jornais, Dr. Jorge Moreno. Ele está hoje na Bahia, está há 15 dias na Bahia, ajudando a construir lá o Tribunal Popular da Bahia. A Bahia está reproduzindo essa experiência agora lá, em todo o território baiano. E ele está lá com os companheiros da Bahia, participando de todas as caravanas, ajudando a construir o Tribunal Popular do Judiciário da Bahia. E muitas organizações locais, sindicatos de servidores públicos, comitês e fóruns locais de cidadania, sindicatos, associações, cooperativas, paróquias, igrejas evangélicas. Muito importante a participação dos evangélicos nesse processo, participaram em grande quantidade, pastores, presbíteros, né, fiéis. Foi algo bastante participativo. Centro de Direitos Humanos de Açailândia, dentre outras organizações que também ajudaram a construir todo esse processo. A metodologia. As caravanas macro-regionais. Ela tinha duração de 2 dias. No primeiro dia, diversas comitivas percorriam municípios diferentes, colhendo denúncias, depoimentos, cópias de documentos, etc., gravando os depoimentos, as falas, fotografando, filmando. No segundo dia, uma grande plenária macro-regional, socializando, debatendo e publicizando o conjunto das violações aos direitos humanos naquela região, né? No final de cada plenária dessa, a gente fazia a sistematização daquilo que foi levantado. A gente tipificava, qualificava e categorizava os tipos de violações e as situações mais recorrentes de violações pelo Poder Judiciário. E a plenária macro-regional, composição da mesa, com representantes de entidades estaduais, entidades locais, das igrejas, das diversas igrejas, mãe de santo, pai de santo. Era algo assim, bastante macroecumênico mesmo, a gente tentava incluir o máximo. A mesa às vezes ficava super grande, mas não era para falar não. A mesa era composta só para ouvir. Olha que a mesa era composta, tinha saudação, a gente explicava qual era a metodologia, ligava a câmera e o microfone e as pessoas faziam fila. Começava 8, 9 horas da manhã e teve dia que terminou 10 da noite. Na plenária de Santa Luzia, que era uma microplenária, eu cheguei lá 3 horas, fui sair 11h30 da noite, a gente não ouviu a metade das pessoas que queriam falar. E lá teve um caso bárbaro. Daquelas turbas enfurecidas na época da eleição, houve uma manifestação popular, o prefeito, um candidato foi eleito,
a juíza anulou a eleição dele e deu para o candidato, o prefeito que havia perdido, o candidato do poder, né? E a população fez uma manifestação. O prefeito aproveitou a manifestação, mandou tocar fogo na prefeitura e culpou a população. E a população de Santa Luzia ficou 64 pessoas, idosos, pessoas de igrejas, catequistas, evangélicos, foram presos e torturados. Outros foram exilados, foram para a Venezuela, para a Guiana, fugindo, porque o judiciário maranhense definiu que aquelas 64 pessoas eram culpadas, né? Então foi um negócio de louco em Santa Luzia. E lá nesse dia eles queriam ter a oportunidade de contar a verdade, porque saiu no Fantástico, no Jornal Nacional, em todas as redes de TV nacionais, saiu até em jornais internacionais, no caso de Santa Luzia, e as pessoas foram tidas como fascinas, como selvagens, como baderneiros. Na verdade, esse grupo não tinha nada a ver com os verdadeiros causadores da situação, que queimou o fórum, que queimou os processos todos contra o prefeito que tinha acabado o mandato, né? Então é algo bem estratégico. A prova maior que não foi as pessoas, porque a manifestação estava desse lado, bem aqui tinha um paredão de policiais cercando fora a prefeitura, e o fogo veio de lá, por trás do paredão de policiais, né? Então não tinha como aquele grupo de 2.000 pessoas que estava aqui com bandeiras, né, pessoas ligadas ao movimento de combate à corrupção eleitoral, não tinham como eles terem acesso ao prédio da prefeitura, e o fogo veio lá de dentro, né? Aí depois, quando o filme estiver pronto, essa situação fica muito mais fácil de ser compreendida. Bom, para ouvir as falas da plenária, né? A mesa era para ouvir as falas da plenária. Ao final de cada caravana, a gente sistematizava e categorizava as principais violações verificadas. Depois, a gente já tinha uma equipe com o juiz, com advogados, a gente já elaborava com tudo aquilo que foi levantado, elaborava representações, e aquele grupo de pessoas que estavam na plenária já assinava as representações para serem impetradas, encaminhadas, né, com aquelas denúncias, né? E a plenária estadual, a composição da mesa eram autoridades e instituições nacionais para ouvir as falas populares, representando as 18 categorias. Quando a gente fez a plenária estadual, em 1º de dezembro, a gente já tinha percorrido o Maranhão inteiro. Então a gente já tinha categorizado tudo que a gente tinha levantado. Então a plenária é uma espécie de culminância, e a gente já tinha 18 tipos de tipificações lá, de infrações, e a gente ia ouvir as 3 situações mais significativas de cada tipificação dessa. Então, já tinha todo um processo, aí estava o ouvidor da República, estava organizações nacionais como INESC, pastorais sociais, Caritas Nacional, então tinha um conjunto de ouvidores de direitos humanos, de diversos estados estavam conosco nesse dia, né? Isso aí é um dos momentos de celebração das microcaravanas. Acho que essa foi em Imperatriz, a salinha era apertada, estava super lotada. Essa aí é a Divina foi uma liderança popular que foi presa porque ela era um pouco surda e fala alto. Todo surdo fala um pouco alto, né? Ela tem um pouco de surdez. E a juíza mandava ela falar alto. Ela disse: doutora, eu só sei falar assim. Aí a juíza achou que ela estava desrespeitando sua autoridade e mandou um guarda municipal prender Divina e jogar no camburão. E essa moça foi presa diversas vezes, respondeu o processo. O Jorge Morenense, que está bem no ombro dela ali, ó, sentado, escrevendo de barba, né? E o caso dela é um caso que ganhou as notícias nacionais na Carta Capital. Então, por conta dela, o repórter Leandro Fortes responde o processo até hoje, porque ele revelou nacionalmente a situação da Divina, né? Dificuldades: medo do Poder Judiciário, todo mundo tinha medo, pressão e ameaças, telefonemas, desencorajadores, né? Pessoas conhecidas que foram utilizadas para conversar conosco, para chamar a atenção, para dizer: olha, não vão, não façam, esse poder aí não se pode mexer. Pouco espaço na mídia para ampliar o debate. A mídia toda, os grandes veículos de comunicação são todos de propriedade da família Sarney. Então a gente, para furar os poucos veículos alternativos da oposição, era algo muito difícil, né?
tanto que num evento com 2.000 pessoas praticamente, foram apenas 2 redes de TV, de quase 10 que tem no Maranhão, apenas 2 que tem em São Luís, apenas 2 foram cobrir, né? Ausência e pouca compreensão de organizações historicamente parceiras. Muitas entidades importantes dos direitos humanos não tiveram coragem de participar do processo. Deram desculpas e mais desculpas e, de fato, alguns argumentavam não, que o Poder Judiciário, a gente negocia caso a caso, a gente articula com aqueles juízes mais próximos. As pessoas não compreendem que o Judiciário também tem que se submeter aos mesmos princípios de garantia e efetivação da democracia, da cidadania e dos direitos difusos. Né? Não tem como negociar no varejo, nem com prefeitos, nem... Eu acho que os direitos humanos devem ser abordados de maneira integral, né? E a gente fazia esse debate, mas algumas organizações não compreenderam, né? Poucos recursos para garantir um processo em todo o estado, as longas distâncias. O Maranhão é o segundo maior estado do Nordeste, em termos de tamanho geográfico, né? Poucas pessoas para integrar as comitivas e coordenar todo o processo, que dá muito trabalho, tem que sistematizar, a gente ia dormir quase 1h da manhã depois das plenárias para sistematizar, organizar, selecionar os documentos que a gente recolhia, tirar as cópias, é um trabalho árduo, né? E o pouco sentido de atuação em rede. As organizações ainda não têm a cultura no Brasil de atuação em rede, né? Então sempre fica uma entidade puxando e as outras meio que correndo atrás, esperando. Isso aí foi a plenária estadual, aí estava eu, o bispo da CNBB no Maranhão, Dom Xavier Gilles, ele hoje já é emérito. Esse bispo, quando padre, foi preso e torturado e expulso do Brasil, ele é francês, porque enfrentou a ditadura. Que ele é ouvidor da Presidência da República dos Direitos Humanos, o nome dele é Fermino Fecchio, estava presente. Eles eram 3 ouvidores de segurança pública de Goiás, da Paraíba e de outros estados que estavam presentes. Do lado de cá tinha diversas organizações da sociedade civil. Essa era a grande plenária, tinha mais de quase 2.000 pessoas na plenária de um ginásio, né, lotado, né, participação de todos aí na quadra de esportes, animado o dia inteiro, das 9 da manhã até as 18 horas, ouvindo os depoimentos, as falas. Os resultados a gente pode mensurar, já tem outros que começam a surgir também. A retomada das grandes mobilizações sociais, reaglutinando os movimentos sociais em torno de uma temática comum. Os próprios quilombolas agora já perceberam a necessidade de enfrentar a situação do Poder Judiciário. As entidades incorporaram no discurso essa questão do enfrentamento do Poder Judiciário, de problematizar o Poder Judiciário daqui para frente. Antes era o prefeito, antes eram os latifundiários, antes era todo um conjunto de atores que a gente já conhecia, mas o Poder Judiciário ficava imune a essa reflexão. Agora não, agora foi desvelado e ele já entra nas análises, nos enfrentamentos, nos processos de reflexão, nas atividades, nas denúncias, como um grande impedimento para efetivar direitos humanos. Maior capacidade de interferência social junto ao Poder Judiciário e Ministério Público, verificado através do oferecimento de denúncias contra juízes e promotores de justiça. Cresceu em quantidade absurda o número de denúncias contra juízes e promotores, né, nas ouvidorias, no Conselho Nacional. Sistematização das 18 principais categorias de negação e violação dos direitos humanos praticadas por autoridades jurisdicionais no Maranhão. Grupos populares mobilizados e com maior compreensão dos direitos humanos e com disposição para o exercício do controle social sobre o Poder Judiciário. A descentralização das caravanas das plenárias populares do TPJ motivou ampla participação, se transformando efetivamente em um evento popular e representativo, porque de fato as falas eram populares, eram as pessoas, inclusive pessoas que não participavam de movimentos sociais, as vítimas mesmo, a mãe do preso, o preso, né, a pessoa que foi torturada, a pessoa que foi torturada numa delegacia e que ficou 10, 15 anos sem poder falar, outros que foram torturados dentro do fórum, com a conivência do promotor e do juiz. Então foram diversas situações de arbitrariedades que foram levantadas, né? A participação e contribuição de populares no financiamento de todo o processo.
esse processo a Caritas ela deu um aporte, mas o grosso das despesas do funcionamento foi garantido pela própria população, né? A hospedagem nas casas, quando as caravanas chegavam, cada morador levava para sua casa, acolhia. A contrapartida dos auditórios locais era a própria comunidade que viabilizava. Então foi uma coisa construída de baixo para cima, a partir de uma reflexão e a partir das condições que as próprias populações e as organizações locais tinham para fazer com que isso acontecesse, né? Esse aí. Dada a visibilidade pública ao problema do judiciário, a gente acha que captou algo que era uma demanda que estava solta e ninguém dava certa visão de conjunto, é meio invisível. Produção de novos conhecimentos significativos. Hoje a gente conseguiu levantar o perfil do Poder Judiciário maranhense, identificar os principais problemas, oferecemos grandes denúncias. Muitos dos juízes que nós denunciamos já foram afastados, tanto pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, na pressão, no constrangimento, como pelo Conselho Nacional de Justiça. Já tivemos 7 juízes aposentados de lá para cá, afastados. Porque juiz, quando comete uma arbitrariedade, quando ele vem de sentença, quando ele é corrupto, ele não é demitido, ele é aposentado. Ele fica melhor, porque ele fica em casa só recebendo os seus gordos salários, né? A punição que recebe é isso. Mas pelo menos não fica mais atentando a vida dos pobres, né? Já é uma vantagem, né? Ele afasta ele de infernizar a vida das pessoas. Porque olha, o juiz, quando tira para infernizar a vida da população, sai de perto. Então é um negócio assim. Tem um juiz em Dom Pedro, que é um município do Maranhão, chamado Thales Ribeiro. Esse rapaz, ele é um prodígio. Só conhecendo mesmo a situação dele para a gente compreender o que ele é capaz de fazer. Ele é capaz de aprender, só para vocês terem uma ideia, medicamentos tarja preta vendidos ilegalmente numa farmácia, ele apreende, aí ele vende para outro dono de farmácia. Ele é capaz de multar um sindicato que ele considerou a greve ilegal e o sindicato não tem o valor da multa para pagar aquela multa, aí ele toma os bens particulares dos diretores do sindicato. Então, são coisas assim que, contando, às vezes nem dá para acreditar. Então, eu acho que a gente conseguiu produzir algo importante, que eu acho que um dos grandes resultados é essa história de produzir saberes, conhecimentos sobre o Poder Judiciário, né? Abalou significativamente o mito da intocabilidade do Poder Judiciário, ampliada a compreensão de que o Judiciário precisa passar por um profundo processo de mudança e transformação. Diversos juízes em comarcas por onde passou o TPJ já chamaram as partes de processos há anos parados para acordos e encaminhamentos, depois do tribunal. Diversas medidas do Tribunal de Justiça estabelecendo maior controle sobre juízes, como fiscalização da permanência nas comarcas, abertura de processos administrativos contra os juízes, e eles criaram um novo mecanismo para obrigar o juiz a ficar de segunda, pelo menos de segunda a sexta, porque o juiz tem que morar na comarca, passando inclusive os finais de semana para conviver com a comunidade, conhecer os atores locais, porque para você julgar um processo, você tem que conhecer a realidade, o contexto. E se você não mora, você só vai lá prestar um serviço e volta ao final do dia, como é que você vai se inserir na comunidade? E o edital para concurso público para juízes diz lá, uma das obrigações é o juiz morar na comarca onde ele vai trabalhar. Ele não pode dizer que não sabia, porque o edital é claro. O Código da Magistratura, o Estatuto da Magistratura também é claro nessas questões, né? Então, afastamento de 4 juízes por atos de corrupção pelo Conselho Nacional de Justiça, agora já são 7. Nos últimos meses tivemos mais 3 juízes afastados. Repercussão do Tribunal Popular do Judiciário Nacional e internacionalmente, a gente virou notícia no Brasil, em televisões, em jornais nacionais, em revistas nacionais como Carta Capital, em sites internacionais como o site da Adital, que é um organismo de comunicação da Igreja Católica que aborda questões da América Latina, né? E tem criado alguma repercussão. Criação e manutenção de um blog, esse blog aí, Tribunal Popular do Judiciário.wordpress.com, que trata só de reflexões, denúncias sobre o Poder Judiciário. Instaurado o processo de correção por parte do Conselho Nacional de Justiça no Tribunal de Justiça do Maranhão. Então,
o Conselho Nacional fez uma correição absurdamente profunda no Maranhão e constatou todas as questões que foram levantadas por nós e muito mais outras barbaridades, né? Assim, outros resultados também não muito bons: retaliação de juízes a pessoas que participaram do processo do TPJ, instauração de processos, inquéritos policiais em lideranças locais, né? Várias pessoas respondem processo porque participaram, porque fizeram denúncias contra o Poder Judiciário também. Só dizer dos resultados, um dos resultados agora é que eles obrigaram, para garantir que o juiz fica de segunda a sexta, é obrigado agora, por uma normativa lá do Tribunal de Justiça, que o juiz realize audiências na segunda e na sexta-feira. Que aí ele só pode sair pelo menos depois da audiência, né? Ele não tem como sair. E os juízes, a Associação dos Magistrados do Maranhão, recorreram contra essa medida. Eles acham que é uma interferência indevida na autonomia do juiz. Desafios: sistematizar a experiência enquanto processo de participação, mobilização e incidência social sobre o Estado. Esse processo está em processo de conclusão. A gente vai lançar um livro ainda esse ano, acho que até o dia 10 de dezembro, que é o Dia dos Direitos Humanos, a gente quer lançar esse livro com a experiência do Tribunal Popular do Judiciário. Formalizar e encaminhar as denúncias contra o Poder Judiciário do Maranhão junto aos organismos nacionais. Esses a gente já fez, os nacionais, só faltam os internacionais, mas a gente deve estar fazendo até janeiro. Manter viva a vigilância social sobre as instituições jurisdicionais, através da permanente formação e mobilização social. Criar uma metodologia popular de controle social sobre o Poder Judiciário. É o que nós estamos chamando de Observatório da Justiça e da Cidadania. É a continuidade do Tribunal. Então nós estamos agora criando mecanismos locais de monitorar a vida de juízes e promotores, delegados e prefeitos. Porque a gente entende que a responsabilidade pela justiça não é só das instituições jurisdicionais. Justiça se faz com direitos garantidos também. Acesso à terra, acesso à educação, à moradia, à saúde, né, dentro de uma perspectiva da indivisibilidade dos direitos. Então a gente agora está levantando a realidade da violação desses direitos e percebendo aonde é que o juiz falhou, aonde que o promotor falhou, quais as responsabilidades do prefeito, das autoridades, né, em torno. Ora, se os direitos são indivisíveis, as responsabilidades também são partilhadas, né? Então, esse trabalho está em processo amplo. Agora mesmo nós fizemos a 3ª marcha contra a corrupção pela vida, já fruta do trabalho do Observatório. Foram mais de 3.500 pessoas nas ruas de São Luís no mês passado, né? Uma audiência pública com a Controladoria da União, com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual, onde a gente, naquela oportunidade, entregou 10 dossiês de auditorias populares. Nós treinamos as comunidades para elas analisarem as prestações de conta e, depois de analisar as prestações de contas, identificarem as infrações, o roubo do dinheiro público, a gente vai analisar qual era o papel do juiz, qual é o papel do promotor, se o promotor fez a representação, se fez a denúncia, se ficou engavetado, para que de fato a gente responsabilize todos os entes envolvidos na violação daqueles direitos, né? Então, o Tribunal de Justiça acabou do ponto de vista da metodologia, mas continua com o observatório. A gente, no começo, está verificando coisas bem básicas. O dia que o juiz chega na comarca, o dia que ele sai, quantas ações ele prolata, né, assim que fala, né? Então, se ele utiliza servidores da prefeitura na comarca, para que a gente, tendo esses dados mais quantitativos, mais básicos, a gente avance para analisar mais qualitativamente a qualidade das medidas, das ações, né, que é uma perspectiva futura. Por enquanto a gente está acompanhando esses dados mais qualitativos, o que já é demais, porque grande parte dos juízes, ainda com a norma do Tribunal de Justiça, ainda assim não ficam nas comarcas, porque de fato eles têm grandes compromissos na capital, né? E a comunidade está vigilante mesmo, né? Então a gente dividiu as regiões por grupos de comarca. Cada grupo de comarca tem uma coordenação do observatório, e a gente tem os quadros, os instrumentais, onde eles vão preenchendo. No final do mês a gente tem uma estatística sobre a realidade daquela comarca. Então, alguns números do processo.
No lançamento estadual, a gente tinha representantes de 53 municípios, com cerca de 500 pessoas participando do lançamento. Nas 5 caravanas, a gente envolveu 105 municípios nas 5 caravanas, com cerca de 1.200 pessoas. E na plenária estadual, nós tínhamos 62 municípios no encerramento, com cerca de 1.500 pessoas participando, né? Em termos de gênero, a gente tinha, de acordo com as listas de presença, 48% de mulheres, 52% de homens. Na perspectiva de raça, 87% de negros e mestiços e 13% de pardos e brancos, que também se enquadram dentro dos negros e mestiços, né? É porque as pessoas se identificam assim, né? Geração, 50% na faixa etária entre 30 e 70 anos, 30% de jovens de 20 a 30 e 20% entre 16 a 20 anos de idade. Então, esse mais ou menos foi o processo. Já tem quantos minutos aí? Fala? Já tem 5 minutos? Eu vou aproveitar só para mostrar o quadro da sistematização desse processo, porque acho que tive alguma coisa no ar. Bem aqui tem. Lá em cima. Esse quadro aí é um quadro que a gente traz alguns elementos da atuação do Poder Judiciário de forma mais. Onde é que fecha isso aqui? Fecha aqui embaixo. Bom, então, deixa eu passar aqui só para. Olha, esse primeiro quadro tem algumas tipificações que a gente encontrou. Vou ler só um pouco do primeiro e do segundo quadro. Aqui tem um pouco da descrição mesmo da coisa de maneira mais detalhada. Isso vai ficar aqui, quem quiser pegar esse material, né, vai ficar aí à disposição de vocês. Ausência nas comarcas. Condutas verificadas. Juízes e promotores não residem na maioria das comarcas, passando apenas alguns dias semanais. É o TQQ. Carência de juízes titulares e ou promotores nas comarcas. Não julgamento de homicídios. Casos de homicídios e ou de morte suspeita em dependências públicas, hospitais, prisões, delegacias, etc., não são investigados pelo Ministério Público ou levados a julgamento. 2. Assassinato de trabalhadores rurais sem julgamento. São os montes. Tem lideranças rurais que foram assassinados há 30 anos, nunca foi julgado o caso. 3. Omissão na fiscalização de cartórios. Isso aí é grave. Para a realidade do Maranhão, é uma realidade muito grave. Parece uma coisa banal, mas não é. Olha só. Falta no cumprimento do dever legal de fiscalização dos cartórios, propiciando fraudes documentais, né? Sobretudo no Maranhão, que há uma corrida pela terra. Então, o que tem alimentado a indústria do despejo de comunidades e famílias é justamente a fabricação de escrituras falsas em terrenos, em cartórios, para gaúchos, para grandes empreiteiros, para grandes empresas, para expulsar as famílias, para implantar a monocultura da soja, do eucalipto, cada vez mais crescente no Maranhão e acirrando os conflitos fundiários no Estado, né? E também eles não fiscalizam as delegacias. As delegacias policiais e presídios não costumam ser fiscalizados por juízes e promotores, mesmo quando ocorrem violências, maltratos, condições desumanas contra os presos, que ficam muitas vezes sem denúncia e sem apuração. Mais algum tipo de infração ali. Desobediência aos prazos judiciais, morosidade seletiva nos processos, gerando abusos, violações de direitos e impunidade. O que é a morosidade seletiva? Se um processo é contra um trabalhador, então ele é ágil. Contra uma liderança popular, ele é ágil, ele é com diligência, com rapidez, com vigor, com todo rigor, né? Agora, se é contra um prefeito, se é contra um grande empresário, se é contra um grande latifundiário, se é a favor de trabalhador, aí ele vai devagarzinho, ele sofre embargo de gaveta, sabe? Ele é tratado com toda... Isso é fácil de ser comprovado. Basta pegar os processos diferentes e analisar o trâmite deles, que a gente vai verificar, e a gente verificou isso em
em grande quantidade. Tratamento arbitrário de processo. Aqui no 5. Decidir sem conhecer os autos processuais ou a realidade. O juiz chega, não conhece, só sabe quem são os lados. Ele nem precisa ler, ele só vota a favor ele só opina logo a favor do poderoso, né? Retirar documentos que constam do processo. E como somem folhas de processo? Somem folhas, somem até processos inteiros. Por quê? Por exemplo, lá em Vargem Grande, quem trabalha na comarca são os funcionários da prefeitura, contratados, cargos de confiança da prefeitura. Eles trabalham na comarca, manipulando os processos, né? E tal e tal. Quando o processo é contra o prefeito, então acontece todo tipo de mágica com esses processos possíveis, né? E eu estou citando o caso de Vargem Grande, mas são inúmeros os casos que a gente ouviu dos sindicatos de servidores públicos essa realidade. Em Vargem Grande sumiu o processo inteiro, o processo do sindicato de garantia de aumento salarial para os servidores municipais desapareceu todinho. Adulteração de documentos, né? Vamos ver mais aqui mais um tipo de tipificação aqui. Mais uma. Intimidações e ameaças e prisões arbitrárias. Lá no quadrinho menor. Intimidação e criminalização de representantes sindicais e sociais. Atitude hostil para com os defensores de direitos humanos, deixando-os expostos. Proteção e acobertamento de policiais envolvidos em abusos de autoridades ou extermínio. Pressão exercida sobre réus e autores de processos para que assinem documentos sem ler ou desistam de processos. Então isso é muito corriqueiro, gente. Porque a gente não tem a noção, num ambiente onde o Estado é frágil, onde uma cultura oligárquica, patrimonialista sobrepõe, como isso fica, fértil para esse tipo de prática. Fica muito favorável. Atrelamento ao poder executivo, quase todo, cerca de 80% dos juízes são hospedados por prefeitos nas comarcas. É a casa cedida pelo prefeito, é a gasolina do carro, é os servidores da prefeitura que prestam serviço na comarca. Então isso cria um clima de promiscuidade, não é nem de harmonia, isso aí não é harmonia dos poderes, é promiscuidade dos poderes, né? Comprometendo tudo. Isso se dá tanto em âmbito, essa promiscuidade entre os poderes, se dá tanto em âmbito municipal, na comarca, como também em âmbito estadual, nas relações que a governadora estabelece com o Tribunal de Justiça do Maranhão. Só vou passando aqui bem rápido para a gente, por causa do tempo, tá, gente? 9. Omissão, retardamento ou não andamento devido em relação a processos de transparência da administração pública. Prática do embargo de gaveta. Toda medida que a gente desenvolve, que o promotor oferece, de improbidade, de combate à corrupção, de denúncia de corrupção, de desvio de recursos públicos, fica engavetado. Não anda, não... E quando um juiz ou outro caça o prefeito, em menos de 24 horas, o Tribunal de Justiça dá uma liminar, reintegrando ele na posse do município, né? Então, é algo assim que é um desafio que permanece, mas essas 18 infrações são as mais verificadas que a gente levantou. Deixa eu ver se tem a 9 ali. Vai a 9, assim. Você eu já vi. Só para a gente ter uma noção das questões mais graves, talvez coincidem em grande parte com outros estados. Exercício de influência em processo político-eleitoral. Em muitos municípios, o juiz favorece sempre o lado do candidato do prefeito, né? A ele tudo, aos adversários nada, não tem direito de nada, todas as tentativas, todas as denúncias são barradas, ao prefeito tudo, ao candidato do prefeito tudo é favorecido, né? Então, não é à toa que no Maranhão tivemos em 15 municípios grande turbulência popular por conta dessa situação, né? Há claros indícios de envolvimento, comprometimento de juízes e promotores eleitorais no processo político partidário, olhando aqui nesse último, né? Omissões chega até o envolvimento direto, proteção à corrupção eleitoral, muitos processos eleitorais ficam durante longos períodos sem julgamento, provocando instabilidade política nos municípios. O próprio TRE aceitou registrar políticos que foram declarados inelegíveis. Forma de protelar a sentença final é o TRE julgar casos favoráveis ao denunciado, colocando responsabilidade final sobre o processo no TSE. Então eles
acabam transferindo isso para o âmbito da corte mais federal e ganhando tempo lá com as pessoas inelegíveis, com os candidatos inelegíveis, né? Favorecimento de classe social bastarda em detrimento de população excluída. Isso é muito comum no Maranhão, né? Perda da imparcialidade no julgamento dos processos judiciais, com nítido interesse de classe, origem social, não cumprimento de decisões judiciais contra pessoas influentes, né? Vou correr aqui só para a gente não comprometer o tempo da outra fala. Esse quadro é bastante rico. Nas descrições aqui tem bastante elementos que... Ó, liminares expedidas contra populações vulneráveis, né? Ribeirinhos, populações indígenas, quilombolas, são sempre vítimas dessas... Olha o que diz aqui essa descrição, bem... Esse quadro é chato, porque quando chega lá ele... ordens judiciais de despejo expedidas sem as devidas cautelas, provocando grave violação de direitos e crise social. Uso desmedido de medidas liminares com o objetivo claro de tornar irreversível a grilagem de terras públicas, inclusive da União. Tomar decisão quando sabe da sua incompetência como forma de garantir logo o exercício do direito de propriedade. Né? Então, isso foi muito verificado, né, nesse processo, de ponta a ponta do Estado. Corporativismo da instituição, né? Os casos de denúncias contra os juízes todos não andam, né? Diz aqui, ó, não apuração de denúncias, arquivamento ou morosidade na investigação de conduta denunciada como forma de garantir proteção interna dos membros do Poder Judiciário. Isso acho que não é só no Maranhão, não. Desleixo frente a direitos populares. Não priorização nos julgamentos de direitos elementares, envolvendo o reconhecimento de situações de fato ou questões alimentares. Pensões alimentares, aposentadorias, isso tudo vai ficando nas mesas dos juízes, assim, aos montes, eles não dão a menor importância, as pessoas vão entrando para a mendicância, para a miséria, as viúvas de funcionários públicos dos municípios, que o prefeito não tem interesse de que seja lá, fica lá amontoada. A gente viu diversos casos de mães cujos filhos entraram para a marginalidade e ela para a mendicância porque de fato a pensão não saiu há 8, 10, 12 anos lá parada na mesa dos juízes. Então são muitos casos, e esses casos são muito corriqueiros, né? Os aposentados com esses empréstimos compulsórios que também não andam, ficam lá parados. Não priorização da política de criança e adolescentes, de idosos portadores de deficiência, né? No atendimento a processos considerados por lei prioritários, isso não é levado em conta em grande parte. Omissão frente a crimes ambientais. O Maranhão hoje é um estado que está atraindo grandes investimentos nos grandes projetos. Então os crimes ambientais são cometidos assim em larga escala, né? E ainda assim são ignorados, não são observados, nem pelo Ministério Público e nem pelo Poder Judiciário. E a inacessibilidade e desrespeito da população na efetividade da justiça. Omissão do judiciário, parcialidade, intimidação, ameaças e favorecimento, provocando descrédito na função jurisdicional do Estado. Então, foi só alguns dos elementos que nós levantamos. Na verdade, foram 17 tipificações, né, da atuação do Poder Judiciário. Nesse processo todo, nós constatamos, e para essas tipificações todas, nós estamos oferecendo denúncias junto às instituições nacionais e internacionais. Basicamente é isso, me coloco à disposição.